Olá, eu sou a Alessandra e quero dar as boas-vindas a você ao nosso podcast Filhas de Sara. Se você é uma mulher que aprecia conteúdos de relevância para a sua vida, certamente aqui é o seu lugar. Invista seu tempo em aprender mais de Deus. Como disse, sou a Alessandra, membro da Igreja Batista Constantinópolis desde a minha infância. Aqui tive a alegria de me batizar, conhecer meu esposo, casar. Nossas filhas nasceram e cresceram aqui, se batizaram aqui também. Hoje, Ana Luísa está com 19 anos e Mirella com 17 anos. E nossa casa tem a alegria de servir a Deus nesta amada igreja. Nossas queridas filhas de Sara, convidadas deste programa, são Nilce e Jenny. Olá, amadas! Boa noite. Boa noite, fiquem à vontade para as boas-vindas aos nossos ouvintes e para se apresentarem também. Boa noite. Meu nome é Jenny e eu também nasci e cresci aqui nesta igreja, na Igreja Batista Constantinópolis, e me casei com o Beto. Tenho 2 filhas, a Gabriela de 18 e a Isabela de 12 anos. E é um prazer estar aqui novamente para compartilharmos das riquezas do Senhor. Amém. Eu sou Nilce, eu não sou daqui de Manaus. Meu primeiro contato com a Constantinópolis foi por volta do ano 2000. Morei aqui por volta de 5 anos, trabalhei, conheci meu esposo aqui nessa igreja, nos casamos, depois voltei para o meu estado, que é o Pará, minha cidade de Juruti, onde eu fiz concurso, e lá trabalhei por volta de 15 anos e retornei para cá recentemente porque meu esposo adoeceu e nós viemos em busca de um tratamento de saúde. Não tivemos filhos, mas o Senhor nos deu uma preciosidade, que é o Felício Gabriel, que muitos irmãos da Constantinópolis já conhecem, que é o nosso filho do coração. Verdade, ele é um precioso mesmo, não é, Nilce? Amamos muito. Queridas ouvintes, estamos estudando o livro Renovadas, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus, da autora Jen Wilkin. E temos sido abençoadas com este estudo semanal. Nos programas anteriores, vimos um dos 10 atributos incomunicáveis de Deus. Por que incomunicáveis? Isso significa que esses atributos pertencem somente a Deus. Somente Deus é infinito, incompreensível, autoexistente, autossuficiente. Somente Deus é eterno, imutável. Somente Deus é onipresente, onisciente, onipotente e soberano. Nós jamais seremos capazes de ter quaisquer destes atributos, pois eles pertencem somente ao nosso Deus soberano. Mas Ele, com a sua infinita sabedoria e bondade, deixou para nós os chamados atributos comunicáveis, aqueles cujas as características podem tornar-se verdadeiras também em nós. Deus é santo, amoroso, justo, bom, misericordioso, gracioso, fiel, verdadeiro, paciente e sábio. Quando falamos de ser conformados à imagem de Cristo, é essa lista que estamos descrevendo. É exatamente isso que trataremos nesse podcast. Já vimos nos programas anteriores 3 atributos comunicáveis de Deus. Deus totalmente santo, Deus totalmente amoroso e Deus totalmente bom. E hoje veremos Deus totalmente justo. Muito bem, meninas, hoje temos um tema muito interessante, não é mesmo? Um atributo comunicável do nosso bom Deus. Como nós, como cristãs, servas do nosso Senhor, podemos ter também, né, em nossas vidas este atributo, a justiça, né? Então nós vemos aqui em Salmos 89, 14, o versículo que diz assim:
Justiça e juízo são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Então, segundo o livro, este é um assunto que muitas vezes evitamos tratar, né? A justiça de Deus. Pregar o amor de Deus é tão mais fácil, né, minhas irmãs? É muito mais fácil falar sobre o amor de Deus do que sobre a sua justiça. Porém, o nosso Deus, ele é completo em todas as coisas, né? E é soberano. E é por isso que este atributo, eu diria assim, que ele é um tema inquestionável para nós, né? Para nós conversarmos. E também nós temos que nos apropriar deste atributo, né? Porque é um atributo comunicável do nosso Deus. Deus é totalmente justo. Então, por esta razão, eu gostaria de saber como vocês veem a justiça segundo o governo de Deus. Eu entendo, assim, Deus governa o mundo com justiça, né? Como você disse, a justiça dele é inquestionável, nós não temos como questionar. Mas muitas pessoas a si mesmas se perguntam, né? Por que existe no mundo tanta tristeza, tanta guerra, fome, destruição, crianças morrendo, crianças que nascem doentes, e as pessoas perguntam por que, se Deus é um Deus de amor, por que isso acontece, né? E a resposta é: Deus governa o mundo e tudo está no seu controle. Todas as tragédias que vemos são consequências de quê? Do pecado. A queda do homem no Jardim do Éden trouxe não só a destruição para o homem, mas também para a natureza. Não é, Nilce? É verdade, irmã Jane. Eu vejo a justiça segundo o governo de Deus acontecendo, mesmo que nós não percebamos e que nós não tenhamos ciência do que o Senhor está fazendo. Ele continua governando o seu mundo com sabedoria, né? E as pessoas realmente questionam, Jane, por que tanta violência, por que tantas... às vezes as pessoas perguntam por que criança... as crianças são prejudicadas, as crianças muitas vezes são violadas na sua inocência. Como será que o Senhor não está vendo isso, né? Mas nós temos a certeza de que o Senhor está vendo e de que o Senhor ele está indignado com todas essas coisas, né? Quando nós vemos essas coisas, é motivo de nós falarmos: Maranata, vem Senhor Jesus. Verdade. Porque muitas vezes nós nos sentimos de mãos atadas, sem saber o que fazermos para melhorar. Porque parte disso, da solução, né? Por que isso acontece? Parte do governo de Deus, eu entendo que está conosco. De nós que estamos aqui, que somos os seus servos, agirmos em favor, né, das injustiças que estão ao nosso redor. É verdade, minha irmã. Deus conhece todos os atos, todos os pensamentos e todas as ações, né? Seu atributo da onisciência e da onipresença. Então, Deus governa o mundo com os olhos bem abertos, né? Ele tem total domínio, né? Devido à sua soberania, ele tem o total domínio sobre todas as coisas, né? É impossível para nós rotular o governo de Deus como sendo como bom, sem considerarmos a base da sua autoridade. Ele tem total e plena autoridade e soberania, né, em seu governo. Deus tem preceitos de governo e ele tem um instrumento. A gente sabe que ele reina soberano e ele julga com equidade e ele tem um instrumento que usa para nortear a sua justiça, né? Então, qual seria, o que vocês acham, né? Segundo o livro que estudamos, qual seria o instrumento que Deus usa para governar com justiça? Eu acredito que esse instrumento seja a lei perfeita, né? A palavra de Deus, a Bíblia. Porque nela está toda a expressão da justiça de Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus, para não fazermos justiça com as nossas próprias mãos, da nossa própria vontade, né? Mas seguir a justiça de Deus, demonstrando o amor de Deus ao mundo decaído. Acredito que o instrumento que Deus usa é a palavra dele.
a Bíblia. Amém. Né? Eu vejo nessa parte assim, a imensa misericórdia do nosso Senhor em se revelar através da sua palavra, né? Para que nós tenhamos um norte de como nós devemos segui-lo e o que nós devemos fazer como cristãos. E eu gostaria de ler aqui no Salmo 19, que fala sobre a lei do Senhor, a partir do versículo 7, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então, assim, serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Então Amém. eu vejo, minhas irmãs, que o grande dilema do mundo, da injustiça, é a falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta de conhecimento das Santas Escrituras, né? Porque é o conhecimento da palavra que vai nos levar a desenvolver o temor, né? Nós sabemos que nós temos um Deus que está julgando, olhando as nossas ações e há de julgar com justiça, né? Me chamou muito a atenção recentemente ouvindo um grande pregador falando, e ele disse que o Senhor, ele julga foro íntimo, né? E a gente fica imaginando, né, que ele é capaz de, ele sabe os nossos pensamentos, até um bem que nós fazemos, se não for com a devida intenção, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe de todas as coisas, né? E não tem outra maneira de nós servirmos o nosso Deus que não seja observando a sua palavra, observando os seus preceitos, guardando os seus preceitos e temendo esse Deus maravilhoso que, por misericórdia, se revelou a nós. Amém, é verdade, Amém. irmã. Esse versículo que a irmã leu, 19:7, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, da mesma maneira que o Senhor, ele usa esse instrumento, é por ele que é regido toda a justiça de Deus, né? Ele nos disponibilizou, como a irmã Nilce falou, né? Pura bondade do Senhor. A palavra de Deus para que nós pudéssemos caminhar. Então, a falta do conhecimento da palavra nos faz errar, nos faz tropeçar na fé, né? Então, como é importante, né, nós nos debruçarmos na palavra do Senhor. Lá nós encontramos resposta para todas as coisas, né? E outro ponto interessante para observarmos é aqueles que de nós, em quem a imagem de Deus está sendo restaurada, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha em conjunto com a consciência para que possamos agir de forma justa, né? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos faz agir de forma justa, com o propósito de quê? Nossa, a Alessandra é uma pessoa justa, é uma pessoa maravilhosa. Não. É justamente para que o nosso proceder redunde na glória de Deus. Para que o nome do Senhor seja exaltado, né? O Espírito Santo nos insta a obedecer a boa lei do nosso bom governador, que é o Senhor. Então, meninas, de que maneira vocês acham que nós podemos exercer a justiça de Deus sendo pecadores, mesmo sendo pecadores, né? Como ter este atributo comunicável de Deus? Eu entendo que exercer a justiça de Deus é uma responsabilidade que devemos assumir baseada na correta compreensão dos princípios de Deus e na prática do amor ao próximo. Em Miqueias 6:8, eu quero ler aqui, diz assim: por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto?
que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com teu Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Significa que temos que nos empenhar em acolher e defender os oprimidos. Em Tiago 1,27, somos desafiados a cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Ao exercermos a justiça de Deus, trazemos assim luz e esperança ao nosso redor. Eu vejo da seguinte forma também, dessa forma, irmã, mais ou menos como a irmã Jane já falou, através do conhecimento da palavra de Deus, que é essa bendita palavra que vai moldando as nossas vidas e vai fazendo nós ficarmos parecidos com Jesus. Verdade. Porque não é natural da nossa parte nós nos doarmos, né? Nós estendermos a nossa mão. Muitas vezes nós até nos negamos a cumprimentar uma pessoa, porque nós sabemos que ali vai gerar um laço, né? E que aquilo ali pode se estender e precisar de uma atitude a mais da nossa parte, né? E eu volto para a palavra do Senhor, que é ela que nos molda e é ela que é capaz de fazer nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo e termos atitudes dignas do nosso Senhor, né? Que ousava sempre estender a mão para as pessoas que mais precisavam, né? É verdade. Olhar com misericórdia. Eu não estou bem lembrada o texto que eu estava lendo, mas é aquele que no Novo Testamento, em que a mulher ela ia levando o seu único filho para sepultar, né? E ela ia ali tão imbuída dos sentimentos mais tristes, porque ele era o único filho, ela era viúva, e ela não tinha mais esperança, ela estava enterrando ali todas as suas esperanças. E ela não pediu nada do Senhor. E ainda assim, ele parou e veio atender a necessidade dela. Né? E muitas vezes eu me sinto assim em relação ao meu Senhor, de eu não estar pedindo e ainda assim ele agir em meu favor, né? E que nós possamos adquirir esse olhar pelo nosso próximo, né? Amém. De ver aquilo que nós podemos fazer, né? Porque nós temos que exercitar essa justiça que o Senhor deseja implantar no seu mundo, né? Para poder nós virmos a nos tornar pessoas cada vez melhores e cada vez mais parecidas com o nosso Senhor. Amém. Então, nossa luta diária é essa, né? Vencer o pecado através da palavra, na força do Senhor, buscando exercer a justiça de Deus, como Ele mesmo faz, né? Baseado na sua palavra, né? O estender a mão faz parte, sim, né? Temos realmente muitas passagens na Bíblia das quais vemos Jesus estendendo a mão, né? Exatamente. E a gente precisa realmente se apropriar disso, né? Dessa verdade bíblica. Mas nós vamos a um rápido intervalo. E eu gostaria de incentivar você a curtir a Constante TV. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que ainda não nos segue e já nós retornamos. Estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara. E hoje nós estamos conversando sobre um tema muito relevante. Deus totalmente justo. Capítulo 4 do livro Renovadas. Antes de prosseguirmos, eu quero convidar você para seguir a Constante TV. Deixe o seu like, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma postagem nova. E, claro, compartilhe o nosso canal com pessoas que você ama, pois a Constante TV é uma bênção para você. Agora vamos nos debruçar mais uma vez na palavra do Senhor, meninas, e aprender mais e mais. Vamos lá?
Eu gostaria de levantar uma questão da qual o livro aborda com muita propriedade. Sabendo que Deus é sempre justo, como ele pode ser justo juiz e ao mesmo tempo pai amoroso? Olha só, né? Nós vamos entrar aqui na disciplina de Deus para conosco, né? Vários temas assim muito relevantes para o nosso dia a dia. Gostaria de ouvir as amadas irmãs. A nossa capacidade, né, de entender a perfeita justiça de Deus é limitada, né? Totalmente. Vai além do nosso entendimento. Mas a justiça de Deus requer o castigo para todo pecado. Ninguém vai se livrar de nada. Aqui no livro, a Jen, que é a autora, ela diz que Deus vê e ele sabe. Em sua justiça ele age. Lá em Salmos 89:14, diz assim: justiça e juízo são os alicerces do teu trono, o trono de Deus. Então, ninguém vai se livrar de nada, mas ao mesmo tempo é maravilhoso sabermos que nós temos um justo juiz, que também é o nosso pai, um pai de amor, e que estará sempre ao nosso lado. E nós temos também um irmão, Jesus, que se levantará para nos defender no dia do juízo final. Minhas queridas irmãs, sabendo assim que o nosso Deus, como já foi estudado, inclusive nos capítulos anteriores, ele é santo, né? E que lá no seu céu não entra injustiça, não entra pecado, né? Não é fácil a sua pergunta, irmã. Como Deus, sendo justo, como ele pode ser justo juiz e ao mesmo tempo pai amoroso, né? Eu, sinceramente, me sinto assim, sem palavras, porque na verdade, o que eu quero falar é que a maior manifestação de Deus em nosso favor é o seu Filho Jesus Cristo. Né? Porque só dessa forma, foi a forma que ele viu para nos resgatar. Né? Não tinha uma outra forma de ele fazer justiça, né? Por causa do pecado, né, que habita em nós, se não fosse enviando o seu filho para morrer em nosso lugar, né? E eu vejo assim, dessa forma, ele como justo juiz e ao mesmo tempo pai amoroso, ele aplica a pena ao seu filho, Jesus, para que nós pudéssemos ter acesso, né, a todas as benesses do céu que nos é prometida. É verdade. Né? É dessa forma que eu vejo, irmã. É verdade. Infelizmente, irmãs, em virtude da nossa condição humana, de pecadores que somos, né? A nossa capacidade de perceber a perfeita justiça de Deus e a sua paternidade amorosa é extremamente limitada. Assim. Nós não temos essa capacidade devido ao pecado, né? Devido à nossa condição de pecadores, né? Nós somos seres que somos egoístas, né? Que pensamos mais em si próprios do que no outro, né? Então, devido ao pecado, que faz parte da nossa natureza e que lutamos diariamente contra ele, né? Nós não temos, assim, fica limitada a nossa capacidade de perceber, né? A justiça de Deus e a forma como Deus é um pai amoroso. Em muitas situações práticas, muitas vezes tomamos aquele choque, né? E achamos que onde está o Senhor, né? O Senhor, ele está sempre no mesmo lugar, reinando. Ele está no controle de todas as coisas, soberano em toda e qualquer situação, né? Irmã Alessandra, me veio à memória a parte assim que o Senhor diz: se vós, sendo maus, sabeis fazer coisas boas aos vossos filhos, né? Quanto mais eu. Né? E muitas vezes não é fácil nós compreendermos quando as coisas estão nos desagradando, que esse pai é amoroso. Né? Muitas vezes eu já me vi em situações assim, né? E ouvindo, né, uma mensagem em que o pastor dizia assim: não desista, tenha paciência, ele é seu pai. E ele está cuidando de você, né? E ele ainda diz assim: você não consegue ver além da curva,
mas o seu pai está vendo além, né? E ele, né, está agindo, ele está trabalhando em seu favor e não contra você, né? No dia que eu ouvi isso, eu terminei a mensagem quase chorando. Eu terminei a mensagem tipo criança, tá bom, eu entendi, né? Porque a situação estava muito difícil, né? E é difícil a gente achar que nessa hora o nosso pai está sendo amoroso com a gente, né? A gente se sente, eu acredito que como criança, quando a gente está recebendo um castigo que está doendo, a gente está chorando ali no castigo, mas só no futuro a gente vai ver o quanto foi bom, né? Foi bom, é verdade. E se vocês me permitirem, eu gostaria de compartilhar uma situação que eu vivi com um sobrinho meu, né? Esse meu sobrinho, ele era uma criança assim muito peralta, né? Eu sempre dizia que se eu deixasse ele no pé de uma torre e me dissesse, me aguarda aqui, se eu não falasse com autoridade, você tem que me aguardar aqui, e prometesse uma punição, eu ia achá-lo no topo da torre, né? Ele era assim, né? E eu tive muitos problemas com ele, né? E houve uma situação, inclusive, que eu o expulsei de casa. Ele estava morando comigo, né? E eu mandei ele embora, que ele me desobedeceu, né? Depois chorei, fui atrás dele, né? Refizemos os laços, né? E por causa dessas situações, eu achei que meu sobrinho, ele tinha um sentimento ruim ao meu respeito. Passou um tempo, eu tive que vir para Manaus, e aqui eu estava. Meu sobrinho, toda a minha família soube que eu estava vivendo algumas dificuldades, né? Nós tivemos assim que pedir ajuda. E um dia eu voltei na minha cidade, meu sobrinho já com 16 anos foi me visitar. E ele disse, ele me contou uma história, né? Ele disse, tia, a senhora lembra que eu tinha um boi? E que eu ia sempre cuidar desse boi lá no interior, lá na fazenda? Eu disse, sim, filha, eu lembro. Pois é, tia, eu vendi o boi. Aí depois ele disse, tia, a mamãe mandou essa semana algum dinheiro para a senhora? Eu fiquei tentando lembrar, eu digo, filho, eu não estou lembrada. Ele disse, por quê, tia? Quando eu vendi o boi, eu pedi para uma parte ela mandar para a senhora, porque eu sabia que a senhora estava precisando. Que coisa linda. Eu, assim, não quis me derramar em lágrimas na frente dele, sabe? Mas ali eu aprendi uma verdade a respeito de um versículo de Provérbios que diz que é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. É verdade. Né? E eu pude ver assim que apesar assim dos nossos contratempos, das nossas desavenças, eu estava vivendo o dia a dia eu falar o nome do meu sobrinho, acho que não vai ter problema nenhum. Eu amo muito meu sobrinho Felipe. Eu estava vivendo aquilo com ele. Sim. Né? E um dia desses, eu pude passar uma mensagem para ele, né? E pedir perdão. Ele disse, não, tia, eu lhe agradeço, porque se eu não tivesse agido assim, talvez eu não tivesse aprendido. Ele é um homem de bem, sabe? Graças a Deus. Cresceu muito, né? Felipe tem quase 1,80 m, eu acho que até mais, né? Um rapagão, né? E cheio de virtudes. Glórias, né? A Jesus. E eu agradeço muito, porque é a palavra, né, que vai nos moldando e fazendo nós vivermos essas experiências. Gente, que exemplo perfeito, Nilce. Que exemplo perfeito, né? Foi a justiça cheia de amor. É exatamente assim que o Senhor nos trata, né? Ele faz a sua justiça, mas ele é ao mesmo tempo um pai amoroso. E através disso a gente aprende. Olha só que testemunho lindo, né? Marcou a vida dele positivamente. Naquele momento foi um momento de dificuldade, de tristeza, mas aquilo marcou positivamente, né? Foi um marco na vida dele, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu entendo da mesma maneira, né? O amor de Deus e a justiça de Deus por nós, né? Lá no livro a gente tem um trecho que fala assim: por causa de Cristo, nosso Pai e Juiz, não nos olha com ira, mas cuida de nós como Pai justo. A isso chamamos sua disciplina. Ele nos dá leis para o nosso bem e para a nossa segurança.
as leis que estão aqui na palavra. E quando as transgredimos, ele permite, olha a palavra, né? Ele permite que nos arrependamos e aprendamos com os nossos erros. E muitas vezes vamos sofrer as consequências dos nossos erros e das nossas próprias decisões, né? E embora ele nos discipline com amor, talvez não percebamos imediatamente como algo amável, que pode ter acontecido com seu sobrinho, né? Naquele momento, talvez ele não tenha entendido, né? Puxa, ela me ama, né? Mas conforme ele foi amadurecendo, ele foi percebendo o seu amor por ele, seu grande amor por ele. Você queria ajudá-lo a viver de acordo com a vontade do Senhor, não é? Que coisa linda. E interessante, irmã Alessandra, que no momento assim que ele vendeu o boi, ele queria muito um celular. Nossa. Né? E eu vi que ele estava abrindo mão de comprar para me ajudar, sabe? E eu pude ver que ele não guardou assim, sentimentos ruins a meu respeito, por causa das coisas que aconteceram, Deus, né? Ele pôde ver eu manifestando o meu amor, a minha preocupação, né? Porque eu sempre exortava meus sobrinhos, e ele é um deles, a respeito da obediência, né? Eu dizia assim, filho, se você não nos obedece em casa, nós, eu que sou sua tia, seu avô, seus pais, que somos as primeiras autoridades na sua vida, você vai ter dificuldade para obedecer seu professor. Sim. Depois você vai ter dificuldade para obedecer um guarda no trânsito. Sim. E isso vai te trazer muitas consequências ruins. Né? Verdade. E tudo isso, irmã, eu vejo assim... eu vejo a palavra do Senhor se manifestando, né, nos ensinando a viver, né, através assim da palavra que eu sempre quis, né, que passar, eu digo, para minha descendência, né, apesar de não ter filhos, assim, mas são os descendentes da minha mãe. E a minha mãe, ela sempre desejou. Eu lembro que ela orava pedindo que a casa dela fosse um lugar de livre acesso do Espírito Santo. Amém. Né? Que bênção. E ela sempre desejou isso. E quando eu vejo assim meus sobrinhos, né, trilhando os caminhos do Senhor, é uma alegria. Eu vejo, é descendente da minha mãe. Né? E a minha mãe desejava isso. Né? Porque eu não tenho dúvida que a palavra do Senhor, ela nos molda para o bem, né? E é o que mais o mundo precisa, a sociedade precisa, de pessoas que pratiquem o bem e que exerçam a justiça do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu, quando pequena, apanhei bastante. E então, a gente, na hora que está apanhando, a gente não reconhece, a gente não consegue ver o amor, né, dos pais para conosco. A gente só vê aquilo como um momento de dor, não é verdade? Mas depois, quando nós crescemos, nós compreendemos, né, o amor. Por que o amor veio através daquela disciplina, não é? Então, da mesma forma, nosso pai, quando estamos no meio das lutas, das dificuldades, ou até... um problema de doença, e às vezes a gente pensa, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas dessa mesma forma, Deus nos ama e nos disciplina com amor, porque somos filhos, né? Filhos amados dele. Eu lembrei de um versículo, vim buscar aqui na Bíblia, que cabe bem para o que a Nilce contou, né? Está em Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Né? Então, no momento da disciplina, com certeza ele sentiu, né? Ele não ficou feliz nem satisfeito, né? Não se sentiu alegre, se sentiu triste, né? Mas... produz depois, é certo que produz o fruto pacífico de justiça. Essa palavra pacífico de justiça me chamou muita atenção. A justiça de Deus, ela é pacífica. Ela vai trazer justamente essa concordância, o acordo,
né? Você paz, sente, né? você sente, né? Que realmente houve ali, a justiça de Deus aconteceu, porque ela traz o que? A paz, né? Ela traz a consciência do erro, né? Ela nos mostra, nos molda. É impressionante como que Deus é perfeito, né? Na sua palavra ele deixa realmente registrado tudo aquilo, né? Que nós precisamos para viver os nossos dias, não é, irmãs? E eu tenho uma próxima questão aqui que seria assim, eu gostaria, né, de saber como vocês entendem que a ira de Deus funciona na vida do crente. Como é que é, né, a vida do crente e a ira, né, a ira de Deus, como é que ela acontece, né? Eu entendo que por causa de Jesus, do seu amor por nós, podemos desfrutar de Deus como nosso Pai. Mas, como um bom pai, Deus também disciplina. Eu, particularmente, tive uma experiência profunda com Deus, assim, nos meus 20, 21 anos, por aí. E eu pude experimentar da disciplina de Deus, mas, ao mesmo tempo, também do seu amor, da sua misericórdia para com a minha vida. Então, a disciplina de Deus, ela vem para nos aperfeiçoar e para moldar o nosso caráter, não é? Deus usa a disciplina como meio de fazer com que nós cresçamos espiritualmente e alcancemos a maturidade espiritual. É verdade, é isso mesmo, Jenny. Irmãs, eu vou pegar aqui o texto do livro, que eu achei muito interessante, porque a autora diz: se é difícil reconhecer a disciplina como algo compatível com um Deus amoroso, é ainda mais difícil reconhecer a ira como tal. Esse aspecto de sua justiça desafia a fé dos que creem ser inerrantes às Escrituras e pode motivar aqueles que rejeitam ou diminuem o testemunho bíblico a dizer: meu Deus é Deus de amor e não de ira. Concordo que, embora minha leitura da Escritura me leve mentalmente a sentir com a sinceridade e a perfeição da ira de Deus contra o pecado, minha resposta emocional é mais próxima à de uma criança não amadurecida, que ainda luta para ter uma perspectiva clara. Conquanto eu consiga me identificar com o desejo de retirar a ira de Deus da Bíblia ou mantê-la circunscrita apenas ao Antigo Testamento, fazer isso comprometeria sua santidade e minha postura diante dela. Não há meio de alcançar arrependimento genuíno sem entender quanto a ira de Deus é justa. Enquanto eu entender a sua ira como algo excessivo ou cruel, opero dentro de um entendimento limitado do perigo da depravação do pecado. E também estou operando sob o entendimento limitado do Calvário, né? Então, a ira do Senhor se manifesta por causa do pecado. E por isso, ela é uma ira justa, né? Porque o Senhor, Ele planejou que o seu mundo fosse bom. Ele criou para ser bom, né? Mas, a partir da queda do homem, né, não tinha outra maneira de ele manifestar o seu amor, ainda que nós achamos assim brutal o que foi a morte do nosso Senhor na cruz. É verdade. Né? Mas foi a maneira de ele não colocar sobre nós, né, a sua ira. Né? Exatamente. Nós entendemos que a ira de Deus na vida do crente funciona dessa maneira, através da sua justiça revelada na palavra do Senhor, né? Então Deus é justo, né? Então a ira dele se revela na sua palavra, de acordo com a sua palavra, né? Então nós não podemos achar, né, que vai ser de uma maneira diferente porque somos nós, né? A palavra de Deus se cumpre, né? Ela é a verdade, né? O seu trono, né, de justiça, ele reina no trono de justiça, não é? Mas nós vamos
rapidamente para o nosso último intervalo e eu quero incentivar você a compartilhar o nosso canal com alguém que você sabe que será edificada com o conteúdo que produzimos. Voltamos daqui a pouco para dar continuidade ao nosso bate-papo. Estamos de volta com o podcast Filhas de Sara, dando continuidade ao nosso tema de hoje, Deus totalmente justo. Irmãs, eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com vocês agora. Se encontra em Miqueias 6:8. Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Sabendo disso, irmãs, qual a vontade de Deus para as nossas vidas em relação a esse atributo, a justiça de Deus? Eu penso que a vontade de Deus é que nós sejamos justas. E como? Exercendo a justiça, através do amor, da compaixão, do perdão ao próximo. E como vamos conseguir fazer isso, não é? Obedecendo a sua palavra e diariamente fazendo justiça como filhas do rei. Em Salmos 37, 27 a 29, fala assim: afasta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, essa é a vontade de Deus, é a promessa de Deus que contém aqui na palavra dele, que os justos herdarão a terra e que o Senhor jamais vai nos desamparar. Ele não desampara os santos. E a descendência dos ímpios será exterminada. É isso que eu entendo. É verdade, irmã. Concordo com a irmã. Manilce. Repita a pergunta, por favor. Qual a vontade de Deus para nossas vidas em relação a este atributo, a justiça? Irmãs, eu vou responder também com o texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 6, onde o Senhor se dirigiu ao seu povo falando o seguinte: por acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaça as ataduras da opressão, pones em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desamparados? Não é que vistas o nu e o cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será para a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade do meio de ti, e se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltarão. E os que procederem de ti edificarão ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador de brechas e restaurador de ruas para habitação. Então, irmãs, aqui tem assim, o Senhor, ele mostra claramente aquilo que ele deseja dos seus filhos, né? Que a gente faça justiça, reparta o nosso pão e ajude
o necessitado a se vestir, né? E eu vejo isso, irmãos, irmãs, claramente no trabalho que as nossas igrejas desenvolvem, né? Fazem de tudo para cumprir esse mandamento, né? Que é mostrar o amor de Deus através das suas atitudes, né? Tentando reparar aquilo que o pecado fez na vida das pessoas, né? E não é fácil, minhas queridas irmãs, porque, por exemplo, aqui ele diz que a gente reparta o nosso pão com o faminto e que nós vistamos aquele que está necessitando de uma vestimenta e que até nós venhamos abrigar aquele que está desabrigado, né? Isto não é fácil, mas eu creio que se nós olharmos para Cristo, a gente consegue uma maneira de realizar aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. É verdade. Né? É isso, irmão. É verdade, irmã. E aqui fala em Miqueias, né? E por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além do que pratiques a justiça? Nós devemos semear a justiça de Deus, espalhar pela terra, né? E isso para a glória do Senhor, né? Para levar o nome do Senhor entre as nações, né? E aí ele fala também sobre amar a misericórdia, né? Andar em humildade, né? Socorrer o aflito, como a Nilce leu aqui nesse trecho também, em Isaías. Então é exatamente isso, né? É a vontade do Senhor em relação à justiça de Deus, é isso. Que nós andemos em retidão, praticando a justiça, porque muitas vezes, quando nós temos os nossos interesses próprios, então deixamos de olhar o que diz a palavra do Senhor e queremos agir, né, em usufruto daquela situação, mesmo sendo errada, assim a justiça de Deus não se cumpre. Eu não estou sendo um mediador da justiça de Deus na terra, quando um instrumento, eu estou, né, porque eu tenho um interesse próprio, então eu vou caminhar dessa maneira, então não posso agir dessa maneira, né? A gente tem que sempre lembrar do nosso testemunho, né? De quem e sobre quem nós falamos, né? E damos um pouquinho de nós ao mundo, né? Do nosso Salvador através de nós, né? Esse socorrer o aflito, aquele que está nu para ser vestido. Aí é tudo muito prático, né? Se nós formos observar, está cheio de ações muito práticas que nós podemos exercer a justiça de Deus, né? E se nós pararmos para pensar, durante a semana que vem, nós conseguiremos fazer isso. Exatamente. Porque essas situações, elas vêm como enxurradas em nossa vida. Então, realmente é algo que é possível para cada um de nós, se andarmos no temor do Senhor, em obediência ao Senhor, né? Nós, com certeza, né, estaremos aptas, né? A exercer essa justiça de Deus aqui na terra, né? Pelo Senhor, né? Nós, por nós mesmas, claro que não. Somos meras pecadoras, mas quando estamos com o Senhor, submetidas a Ele, em obediência a Ele, né? Buscando o Senhor, direcionamento nele, então isso sim, né? Nós conseguiremos, né? Repartir do amor de Deus e da sua justiça. Irmã Alessandra, e eu vejo isso também às vezes, a gente tendo que viver isso nas pequenas coisas do dia a dia, né? Quando muitas vezes, por exemplo, digamos, você vai e compra alguma coisa e você recebe um troco a mais. Aí você viu que a pessoa nem percebeu, né? E eu já tive a experiência de devolver não querendo, né? Porque o Senhor está vendo. É verdade. Né? O Espírito Santo nos incomoda, né? É verdade. E a outra experiência foi certa vez, eu lá na minha cidade sou funcionária pública, entrei na Copa para tomar o meu café e eu tinha 2 pães. Aí vem a senhora que trabalhava no centro cirúrgico, olha na porta da cozinha e diz: tem pão para a pessoa que trabalhava lá? Ela disse: não, já acabou. Ela disse: poxa, eu nem tomei café. E eu olhando para o meu pão, não quero dar meu pão. A senhora quer? Tem pão aqui. E dei o pão para ela, né? É verdade. Quer dizer, eu não queria dar. Porque o nosso coração é isso, é sobre isso, é como somos. Como eu falei, nossa assim, natureza pecaminosa. Né? Aí eu egoísmo, fiquei pensando, de repente, eu tenho uma situação, vou parar no centro cirúrgico,
peguei o pão para né? É verdade, né, irmã? E às vezes acontece isso com a gente, Sim. da gente ter que Isso demonstrar daí que é a nossa fé amar misericórdia. no dia, ter misericórdia no pelo dia próximo. Né? a dia. Exatamente, no dia né? a dia. Existem muitas situações das quais a gente pode realmente praticar, né? E essa situação, Nilce, de a gente sentir, puxa, eu não queria dar, isso é comum, né? Isso é comum a todos nós, né? Porque é a nossa natureza que vai falar mais alto, né? Em outras coisas também, muitas vezes você vê uma pessoa na rua, um mendigo, né? Às vezes a gente vê que a pessoa não tá bem da cabeça, né? Tá descoberta, né? Aqui ele fala sobre cobrir, né? O que está nu, né? Então, literalmente, então você às vezes tem como fazer, mas você não faz. Por quê? Será que ele vai me agredir? Será que ele vai me bater? Será que eu vou... E aí você vai, nos cerais, você vai se perdendo e acaba que não nem cumpre. ajuda. Não ajuda, não socorre aquele que está aflito. Verdade, né? Então, assim, a gente realmente precisa buscar no nosso dia a dia. Nós teremos como praticar essa justiça, né? Assim, de fato e de direito, porque muitas situações nós vamos vivenciar, não é, irmãs? E hoje nós vemos que o mundo está cada vez mais frio, né? Mais indiferente às pessoas que necessitam. Passamos nas ruas e vimos as pessoas pedindo dinheiro nos sinais, mulheres com crianças. O meu coração fica partido assim, de ver essas pessoas, as pessoas doentes também, que andam nas ruas sozinhas, que a família não consegue, né, às vezes, cuidar. E isso tudo incomoda o nosso coração. É verdade. E às vezes a gente fica limitado e quer ajudar e quer tomar uma atitude, mas não consegue às vezes, né? É isso mesmo. E assim, devido à grande violência, né, nas cidades, a gente muitas vezes sente medo de se aproximar, de auxiliar, né? Então nós precisamos realmente buscar forças no Senhor, estratégias, né? E muitas vezes nós sentimos medo mesmo porque pessoas usam de má fé também. É verdade. Né? É verdade Mas mesmo. eu acredito assim que se nós tivermos assim vida cristã, leitura da palavra, oração, o Senhor vai nos dar discernimento. Né? Daquilo que nós precisamos fazer, e quando nós não tivermos que fazer agir em determinadas situações. É sabedoria mesmo, né, irmã? Para discernir cada situação, né? É isso mesmo, queridas. Estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo e eu gostaria de perguntar para vocês em uma frase, né? Me diga aí, em uma frase, o que você destaca como aprendizado sobre o que conversamos hoje? Bem, a frase que eu destaquei é: a disciplina de Deus é a sua justiça, sem ira, com o propósito de nos treinar. Na medida que somos disciplinadas por Deus, nos tornamos cada vez mais santificadas por Ele. Então, através da justiça, nós somos moldadas para que nos tornemos mais parecidas com Deus. Então, a justiça de Deus sem ira, sem rancor, sem maldade, nos transforma, molda o nosso coração para que sirvamos ao próximo neste mundo. Amém, irmã. Irmã, eu coloquei que eu devo olhar com mais atenção para este atributo do Senhor, né? Porque nós costumamos olhar para aqueles atributos, né? Que o Senhor é bom, né? Que o Senhor é misericordioso, né? Amoroso, né? Ele é fiel, né? Nós ficamos muito presos a esses atributos que são mais assim convenientes, que nos agradam, né? É verdade. Mas eu quero olhar a partir de agora com mais atenção para esse atributo, que o Senhor é justo. Amém. Né? Amém. E que nós venhamos a pensar nessa justiça de Deus não só
pelas nossas atitudes, mas também por aquilo que nós pensamos. É verdade, irmão. Eu destaquei a seguinte frase: a justiça de Deus é perfeita, pois Ele a exerce com amor e com bondade. Então, veja que privilégio nós vivenciarmos a justiça de Deus, né? Porque muitas vezes a gente vai para um tribunal e aí às vezes a gente acha que o juiz está sendo injusto, mas esse juiz, ele foi injusto, ele não deu a causa, né? A gente ouve, né? Eu nunca tive num tribunal, nunca tive nenhuma questão, mas a gente ouve, né? Não, mas ele não deu causa ganha para... Nossa, mas como que ele não deu se era uma causa tão... Obviamente, né? E tudo... Então ele não julgou, né? Ele não julgou com verdade, ele não foi justo no seu julgamento, né? E isso aí, irmãos, irmãs, é totalmente possível, porque nós todos podemos errar em nossos julgamentos, na nossa forma de julgar, né? Devido à nossa condição de pecadores. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. E Ele exerce a sua justiça com amor e com bondade em nossas vidas. Então, que privilégio para nós, que privilégio podermos vivenciar a justiça de Deus, porque ela vem cheia de bondade. Mesmo se ela vier com disciplina, mesmo, né, se não for feito aquilo que eu sonhava e esperava, não tem problema. Por quê? Porque não vai faltar amor e bondade do nosso Senhor, né, por cada uma de nós. Então, graças a Deus, esse foi um estudo desafiador, como a autora diz no início, né? Realmente. E nós vamos nos comprometer aqui, Nilce, a fazer o que você está falando realmente. Nos debruçar mais sobre esse atributo do nosso Senhor, né? Assim como fazemos em outros, né? Como na bondade, no amor, a justiça também, né? E eu aprendi nesse estudo... Olhei com bastante atenção, me chamou muito a atenção, foi que por causa dos atributos do Senhor que são incomunicáveis, né? E um deles é que Ele é onisciente, né? Então Ele julga com conhecimento de tudo. É diferente de um juiz terreno que precisa do testemunho de um, de outro, de provas, né? Não, o Senhor, Ele julga até as intenções com que aquilo foi praticado. Né? Exatamente. E esse atributo do Senhor é algo para nos fazer assim refletir muito acerca das nossas atitudes, né? Se nós quando nós vamos realizar alguma ação, né? Se nós temos ali a intenção de agradar ao Senhor, a intenção realmente de fazer o bem, ou se nós estamos buscando holofote para nós mesmos, né? O Senhor, Ele tem essa prerrogativa, né? De ver todas as coisas e fazer um julgamento justo, porque Ele sabe todas as coisas. Todas as coisas, é verdade. Muito bom mesmo. Bom, querida ouvinte, esperamos que o nosso bate-papo tenha sido edificante para você, como foi para nós. A vida do crente que ama a justiça de Deus, ela será marcada não por uma lista de pontos por merecimento, mas por reverente obediência. Ela será marcada por amor à lei, moral que reformula nossos desejos para refletir os de nosso Pai Celestial. Ela será uma vida marcada por nossa humilde submissão àquilo que o nosso bom governador, o nosso bom Deus, estabelece como limites do que é certo. O efeito imediato de apreender a justiça de Deus será o desejo interior de obedecer. Por sua vez, o efeito em longo prazo será o desejo, ao olhar para fora de si mesmo, de fazer justiça em relação ao nosso próximo. Hoje foi um dia assim, muito especial, trabalhamos aqui esse tema. Eu quero agradecer a presença da Nilce, a presença da Jane. Muito obrigada, irmãs. Tudo que conversamos aqui foi muito edificante para mim, né? Para minha vida espiritual. Obrigada.
Obrigada por dividirem esse tempo aqui comigo, né, conosco. Foi muito especial, realmente. Obrigada. E nós queremos também deixar um convite super especial a você. Todas as quartas-feiras, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, aqui em nossa sede, o endereço segue abaixo, nós temos um ministério muito, muito, muito especial. Ele chama-se Desperta Déboras. Mães de joelhos, filhos de pé. Este ministério, ele dedica-se a orar por nossos filhos, buscando no Senhor sabedoria e orientação na palavra para criá-los para a glória de Deus. Junte-se a nós e invista tempo em orar pelos seus filhos. Você é nossa convidada especial, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Muito obrigada mais uma vez, meninas, por dividirmos esse tempo de aprendizado na palavra do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Amém. Até, se Amém. Deus quiser.